Olá, amigos. Salve Maria Santíssima. Desde o início da Quaresma até o presente momento, nós caminhamos para tentarmos entender cada vez mais todas as questões preocupantes relacionadas à campanha da fraternidade. Dentre essas reflexões que propusemos em vídeos anteriores, nós descobrimos que a teologia da libertação, ela de certa forma evoluiu. Então, assim como o comunismo clássico perdeu espaço e deu lugar a uma nova configuração da extrema-esquerda revolucionária, que incorpora pautas identitárias entre ideologia de gênero, feminismo, aborto, raças e uma determinada ecologia. Assim, a teologia da libertação incorporou todos estes elementos e virou a teologia ecofeminista da libertação, uma ameaça muito superior ao que víamos até então. E as pessoas que têm esta ideologia infiltradas no CONIC e na CNBB foram as responsáveis por elaborar toda a estratégia da campanha da fraternidade ecumênica de 2021. E é por isso que nós vimos no texto base, por exemplo, nos seus pontos 67 e 68, uma defesa apaixonada da ideologia de gênero e da teologia feminista. Mas, ora, esses adeptos da teologia ecofeminista da libertação, eles não se restringem ao texto base. Eles elaboraram também uma série de documentos acessórios para usarem durante toda a campanha da fraternidade nas diversas dioceses do Brasil. E dentre estes documentos, nós queremos mostrar um aqui particularmente grave. Trata-se de uma bibliografia sugerida para catequese de crianças e adolescentes que está exposta no próprio site do CONIC. E quando eles expõem todo esse material, na própria página inicial já está lá exposta a motivação daquela documentação criada. Eles vão dizer com as seguintes palavras: que o material foi elaborado para facilitar às nossas crianças e adolescentes a compreensão do texto base da campanha da fraternidade ecumênica, tudo de forma lúdica e inclusiva, utilizando uma linguagem simples e direta. Então, não obstante a inclusão de ideologia de gênero no texto base, o CONIC, com aval da CNBB, produziu um material específico para as crianças, de forma a introduzir todas essas questões de cunho identitários dentro de um material mais palatável para o público infanto-juvenil. Material para crianças. Esse material para crianças tem duas versões. Uma que é o material da catequese, que a gente já sabe que é bastante tradicional, bastante conhecida no âmbito da Igreja Católica, mas também vai ter um material para crianças que foi elaborado de forma ecumênica. Então, quando nós caminhamos no site do CONIC, nós vemos que existe um jogo muito específico, que é o jogo de muros e pontes, em que nas instruções deste jogo está que o adulto que conduz a reunião catequética deve problematizar com crianças, apresentar determinados temas para sensibilizá-las. Então é óbvio que os temas apresentados, como o próprio jogo ali sugere, são temas que têm a ver com todas as pautas caras à extrema esquerda revolucionária e identitária. Dentre elas, ideologia de gênero. É por isso que nós vemos ao final do documento a proposta de 2 livros que devem ser abordados e apresentados nestas reuniões catequéticas para, então, despertar certa sensibilidade das crianças. E são esses 2 livros que nós queremos mostrar para vocês, de modo que tenhamos uma visão clara do perigo que é a atual campanha da fraternidade, não só para os adultos, mas para mudar a percepção dos jovens católicos sobre o que é uma família tradicional. E o primeiro destes livros
se chama Olívia Tem Dois Papais. Ele conta a história de uma menina que é então adotada por um par de homens, um se chama Raul e o outro Luiz, e todo o livro então é uma certa propaganda muito clara a favor do chamado, muito entre aspas, casamento gay. E como todo livro que caminha nesse sentido, ele tem trechos muito estranhos. O próprio diálogo do primeiro dos pais, entre aspas, Raul, com a menina Olívia, traz uma série de constatações tristes para nós. A primeira delas, que eu queria ler aqui, se trata do momento em que a Olívia vai conversar com seu pai Raul, que é um pintor, sobre uma pintura que ele estaria fazendo, em que ele retrata o céu não com a cor clássica azul, mas com o vermelho. Ela vai dizer: "Você não acha que essa pintura está um pouco absurda, papai Raul?" Absurda é? Absurda por quê? Papai Raul devolveu a pergunta. Porque não existe céu vermelho. Parece que ele está todo machucado. Eu quero que este céu seja assim, Olívia, de um vermelho bem sangrento. O pai explicou. E se avançarmos no livro, vamos ter, então, oportunidade para um segundo diálogo entre este pai e a filha. Agora, ambos estão brincando de bonecas e o pai questiona a menina porque a sua boneca não tinha calcinha. Isso mesmo, porque a boneca não tinha calcinha. Leiamos o diálogo deste livro, que é recomendado para todas as dioceses do Brasil. Você não acha que essa parte está um pouco descabelada, Olívia? E ela nem está usando calcinha debaixo do vestido. Nem tem sapatos. Papai Raul reclamou de um jeito delicado. A Paty está ótima sim, papai Raul. Você não sabe que está super na moda andar por aí sem calcinhas e sem sapatos? Olívia disse com muita naturalidade. Vejam, meus amigos, se tem cabimento este tipo de diálogo em um livro para crianças, a ser distribuído nas dioceses de todo o Brasil. Na primeira parte, nós vemos o pai, entre aspas, conversar com a Olívia, uma garotinha indefesa e adotada, sobre o tom do céu vermelho. Em seguida, há toda uma discussão muito estranha acerca de uma boneca que não tem calcinha e como a menina responde dizendo que crianças andando por aí sem calcinha tem sido algo muito natural. O comentário das motivações de tudo isso eu deixo para vocês. Neste ponto que eu queria fazer é indagar a CNBB do porquê ela não aproveita a campanha da fraternidade para incutir no coração das crianças a imagem do Menino Jesus, de São José Sanches del Rio, de São Tarcísio e de São Domingos Sávio, por exemplo. Nós precisamos nos perguntar o porquê de tudo isto. Por que focar em argumentos evolucionários e diálogos muito estranhos e retirar de pauta a imagem de grandes santos jovens católicos? E o livro ele termina também com um trecho que particularmente me chocou, em que a autora fala aqui como ela gostava dos seus pais, nos seguintes termos. Sobre a Olívia. Gostava de se enfeitar e de ficar bonita, gostava mais ainda de ganhar presentes. Eu gostava muito mais de papai Luiz e de papai Raul. Tanto que nunca era capaz de decidir com qual dos dois iria se casar quando crescesse. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. De forma literal, o que o livro diz, que Olívia gosta tanto dos dois pais, que ela tem dúvidas sobre com qual dos dois pais ela iria se casar quando crescesse. Então, literalmente, nós lemos a ideia de uma criança adotada que quer casar com um dos dois homens que entraram então no processo de adoção da menina.
é uma frase tão estranha que eu prefiro interpretar de uma forma mais benevolente, menos literal, alegórica, sendo a ideia de que ela quer levar um dia um dos dois ao altar como o pai deve carregar a noiva. Então é isso que nós podemos inferir na melhor das opções possíveis, apesar do texto literalmente estar indicando algo diverso. Mas se nós nos escandalizamos com o primeiro livro recomendado, Olívia tem dois papais, eu diria que o segundo livro não é melhor. E ele se chama O Menino que Brincava de Ser. Nele nós temos a história de um menino chamado Dudu, de apenas 6 anos, que queria brincar de ser. O que é brincar de ser? Na linguagem da autora, é a ideia de uma ideologia de gênero, de uma fluidez de gênero, ou seja, Dudu pode querer brincar de fadinha, bruxinha ou princesa, ou então Robin Hood. Então é a ideia de uma fluidez completa de gênero. E o livro é então uma clara defesa de que as crianças poderiam então, em certo sentido, se identificar com o sexo oposto, isso seria algo normal. Nós vemos então trechos igualmente problemáticos. Por exemplo, logo no início do livro nós podemos ver como se dá essa brincadeira do Dudu. Então Dudu vai dizer para duas amigas: vamos brincar de ser? Vamos, eu vou ser a princesa e eu vou ser a fada. Mariana e Lili falaram ao mesmo tempo. Elas adoravam essa brincadeira. Eu vou ser a bruxa, disse Dudu. Mas Dudu, homens não podem ser bruxas. Você pode ser um mago. Dudu não queria. Ele gostava mesmo, era de ser a bruxa. Então no livro já se mostra o que é brincar de ser, ou seja, colocar a criança se travestindo, vestindo-se com o sexo oposto, né? Conforme o sexo oposto. Só que o livro mostra que Dudu vai se empolgando com essas brincadeiras e, pelas palavras da própria autora, em certo momento Dudu resolve brincar de ser de verdade. E o que é brincar de ser de verdade para a doutora? Pelas próprias palavras do menino: mãe, eu queria ser uma menina. Que é isso, meu filho? Você tá maluco? Não, mãe, é verdade. Eu queria mesmo. Então nós vemos neste trecho que não basta para Dudu se vestir de bruxa, fadinha e afins, mas que brincar de verdade para ele era brincar de menina. Isso gera um certo escândalo na casa. Os pais levam o menino para o psicólogo, para o psiquiatra, para o endocrinologista, e a autora mostra que o erro está nos pais, o erro está nos avós paternos. Não tem nada demais para o menino se vestir de menina. E os médicos, então, dizem que não há nada demais. Então é a ideia de contrapor uma pretensa ciência, que seria sábia, à péssima educação dos pais. E eles retratam claramente como os pais aqui são maus por travarem os sonhos do menino. Em certo momento, a autora vai dizer: um dia Dudu estava com o vestido de sua mãe, um sapato de sua tia e uns brincos que sua avó havia esquecido em sua casa. Brincava quando de repente seu pai abriu a porta. Que negócio é esse? Você é mulherzinha? Os olhos de Dudu se encheram de lágrimas, pois ele não gostava que ninguém o chamasse assim. Então, os pais são malvados, a ciência é sábia, e entra então um ator na família que vai ser a pessoa que o Dudu mais gosta. Quem é ela? A avó materna progressista. Então, como a avó vai receber tudo isso? O menino Dudu vai dizer para a avó: vó, eu queria muito ser menina. É, meu filho. Por quê? Menina pode passar batom, pode colocar enfeites no cabelo. Quem sabe um dia também não vai usar batom, diz a avó.
Será, vó? Aí acho que eu nem ia precisar ser uma menina. Dudu, então, se abre com a sua avó, muito legal e progressista, a tal ponto que vai contar como tem sofrido nas mãos do seu pai malvadão. Vamos lá. A avó pergunta: ele ainda bate muito em você? Bate. Outro dia eu fiquei todo marcado. Por que ele bateu em você? Porque eu estava brincando de ser. Agora vejam qual foi a brincadeira de ser. Nesse dia você ia ser o quê? Pergunta a avó. Eu nem ia ser menina. Ia ser um mago. O Pedro é que ia ser a princesa. E a Carol ia ser o príncipe. Mas ele disse que aquilo não era brincadeira de homem. Então, vejam que a narrativa está muito bem colocada. Dudu é um menino que quer se vestir de menina de diversas formas. Ele encontra um apoio na ciência, encontra um apoio na avó progressista e um certo rechaço aos pais que querem que Dudu cresça de uma forma ordenada como um menino. O apoio à avó continua. O menino conta uma história que ele tinha ouvido falar de que se ele passasse por baixo de um arco-íris, ele iria poder virar menina para sempre. A avó se anima com a ideia e o resto do livro trata então desta saga, do menino que procura um arco-íris para virar menina para sempre. Vejam a simbologia disso. Porque o que é o arco-íris senão uma imagem remota da bandeira revolucionária LGBT? A ideia de trazer as crianças e os adolescentes a uma visão pró-LGBT. E o livro, então, ele termina com o menino mudando de ideia, desistindo de deixar de ser menina e querendo virar um ator de teatro. Então, com base nisso, nós encerramos esses dois livros que são apresentados às dioceses de todo o Brasil como material de apoio para um jogo que deve ser aplicado nas catequeses durante a campanha da fraternidade. É algo muito grave, que me lembra a passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 42, em que vai dizer: mas todo que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançasse ao mar. É isto que o CONIC, com o apoio da CNBB, pretende: escandalizar as crianças com livros que não abordam nada de catolicismo e só pautas identitárias e que são recomendados na campanha da fraternidade para todo o país. Então, meus amigos, eu peço que vocês tenham ciência do que está acontecendo. Se você é um pai de família, tenha muito cuidado com a catequese na paróquia, investigue os materiais, porque se for uma paróquia que hoje é dominada pela teologia ecofeminista da libertação, com muita probabilidade, este tipo de assunto estará sendo introduzido nas salas paroquiais. Então, com isso, eu me despeço. Peço que vocês compartilhem este vídeo, encaminhem aos sacerdotes para que eles fiquem ligados com a parte catequética de suas paróquias. E relembro a todos vocês que dia 28 de março é o dia da coleta do Domingo de Ramos e que neste dia nós não podemos doar nenhum centavo para a campanha da fraternidade. Com isto, me despeço, até o próximo vídeo e viva Cristo Rei!